TikTok que encontrou a primeira versão de FNAF, mano. No dia 31 de março de 2025, um usuário no TikTok chamado MrCheesy1147 veio com imagens de uma possível versão antiga de... Mano, cadê a sobrancelha dele? Meu Deus, que coisa feia, cara! Dá pra fazer uma propaganda aqui na testa dele? Somos a minha linha oficial de produtos. Tem caneca, cafezinho bom, mousepad, chaveiro, camiseta, almofada, tem até uma bandeira. Ah, e tem um Dakimakura pra dormir abraçadinho comigo. Corre lá em skyshop.com.br. Five Nights at Freddy's. Não só do primeiro FNAF, mas também do 2, 3, 4 e Sister Location. Não só colocando... Nossa, a primeira versão desses FNAF tá, tipo, mais macabra que o normal. vários animatrônicos que antes não tinham nem sua forma completa, como... Eles não tinham sobrancelha. Mano, vocês acham... Mano, sobrancelha faz falta, tá? Mangle consertada e até Jesus! diferentes, por exemplo, no Sister Location ter um Bonnie. Tudo indica Que foda, mano! que este usuário tem muita coisa interessante do passado de Five Nights at Freddy's que eu decidi trazer aqui pra vocês. Mostrando algumas coisas e referências Tem um jogo? que esse usuário acabou colocando no seu perfil. Então, pessoas, nós vamos passar por todos os FNAFs que ele acabou trazendo, pelo menos até a data desse vídeo, e também pedir pra vocês um gostei pra dar uma força pro nosso trabalho. Dá like aí, chat. Vou deixar este... Dá like e se inscreve aí também no meu canal, por favor, agradeço. E vamos então ir direto para o FNAF 1. Ele relata o seguinte: tudo isso foi coletado da versão 0.3 do Five Nights at Freddy's 1 do Kickstarter, Sai do fake Scott Calton. Eu tenho certeza que essa conta aqui no TikTok tá vazando os negócios aí de FNAF. Freddy Bear, Bonnie, Unnamed Chicken Mascot, Wolfie e Unnamed Beaver Mascot. No caso, pessoas, ele tá se referindo justamente ao Kickstarter de Five Nights at Freddy's. Que sim, FNAF chegou a ter uma página no Kickstarter, isso foi real, e sim, o nome antes do Fred era Freddy Bear. Caso você não saiba o que é um Kickstarter, é basicamente uma página que você pode abrir tipo um Catarse ou um Apoia-se, onde você junta um dinheiro para fazer o seu projeto. Para pagar talvez programadores, artistas, independente do que você está fazendo, seja uma série animada ou seja um videogame, um jogo para um videogame, e você pede um valor para pagar os seus custos, pagar também o custo do Kickstarter e começar a fazer ali algumas recompensas para quem for te ajudar. Então, no caso, basicamente o Scott Calton pediu $10 mil para fazer o Five Nights at Freddy's 1. Na época, pessoal... $10 mil pra fazer o FNAF 1. 50 mil reais? Mano... Também é importante lembrar que 2013 para 2014 foi um dos anos mais difíceis que o Scott Calton já passou, essa época, né, de 2013 para 2014. Porque aconteceu o seguinte, ele lançou o Cheapers and Sons, que meio que foi um simulador de serralheria, que foi bombardeado na crítica. Muitas pessoas acabaram fazendo críticas negativas, falando que o jogo se tratava de alguns animatrônicos muito feios, as animações eram podres e muito ruins, onde o Scott Calton tava levando o que seria algo para ter um pouco mais de dinheiro, mas não deu certo. E ele também já tinha gastado todo o seu dinheiro na parte do Desolation Hope, um outro jogo que ele... Poxa, legal, hein? A estéticazinha aqui, ó. Que até então tinha sido seu maior projeto, sua grande ambição, que também foi um enorme fracasso. Então ele pegou todas essas críticas e toda essa ideia maluca que a galera falou de animatrônicos feios, e ele até tentou abrir um Kickstarter para pedir ajuda pro pessoal. Só que aí a galera também não ajudou, não conseguiu bater a meta que ele queria, e o projeto foi cancelado. Só que existe também alguns rumores de que uma versão antes de Five Nights at Freddy's 1 teria sido lançada. Uma versão de demonstração enviada para algumas pessoas que até tem um canal, tem pessoas comentando na época ali, uma versão anterior ao próprio Five Nights at Freddy's 1, onde o Scott Calton pegou algumas críticas e pegou algumas ideias das pessoas que jogaram. Eu quero, velho! Eu quero jogar o FNAF 0. FNAF Demo. Esta primeira versão. No caso, o que o MrCheesy tá colocando aqui são essas versões meio protótipos, uma beta, onde você tem a versão alpha, que é talvez a primeira vez quando você cria, entre aspas, o jogo, e aí uma versão beta seria já um pouco mais polida, com mais algumas coisas interessantes. No caso tem o Freddy Bear, que é o Fred aí bizarro sem sobrancelha. Cara, que negócio feio. Pô,
Fred claramente desconfortável. Ele até tem umas outras fotos bem mais bizarras, sem o olho, um jeito meio esquisito. Mano! Lapa de testa, velho. Nossa senhora. Uma beta muito feia desse urso. E também outros personagens de Five Nights at Freddy's estariam ali. Onde tem uma versão bizarra do Bonnie com a boca mais aberta. Ele tá parecendo o mais tranquilo de todos, né? Esquisito. É porque parece que... Exatamente, parece que ele tá rindo. Uma mascote de galinha que até então... Jesus, ela é... Não, pera. Ok, não mudou tanto, mas... Ok, acrescentaram sobrancelha. Cara, acho que a melhor coisa que o Scott Calton fez foi acrescentar sobrancelhas. Tinha nome, mas depois a gente conheceu como Tika. E a coisa que a galera teve mais dúvida que ficou mandando, que é a respeito do Wolf e do Beaver Mascot. Caso vocês não se lembram, em 2018 o Scott Calton fez uma entrevista com o Dalco e ele acabou assumindo que tinha algumas coisas diferentes ali que ele queria fazer no FNAF 1. Caso vocês não saibam, o nosso mano Foxy não ia fazer parte do primeiro FNAF. O próprio Scott Calton confirma na entrevista que ele pensou em vários personagens antes... Assim, vou falar uma parada pra vocês. O Foxy é o melhor animatronic do FNAF 1. Foxy e Golden Freddy salvaram o FNAF 1. Porque se Five Nights at Freddy 1 fosse só o Fred, a Chica e o Bonnie, ia ser chato. Colocar o Foxy. Primeiro, um lobo, que talvez foi até reaproveitado como Twisted Wolf na parte da trilogia dos livros ali, o The Twisted Ones. E também ele pensou em fazer um castor, que é até meio bizarro pensar que seria até uma referência àquela coisa da crítica que ele teve do animatrônico feio, que era um castor, né? O Chippers and Sons é um castor pai e castor filho, e ele ia utilizar esse castor também aqui, ia estar no lugar do Foxy. No fim, nós vimos que na versão final não tinha nada desses bichos e foi a sequência que nós vimos até então como o FNAF 1 veio a ser. Mas é bizarro o cara ter um acesso a uma versão antiga. Meu Deus! Gente! Meu Deus, que gore! Colocaram a sobrancelha nela e tiraram a boca? Mano, eu nunca vi a Chica sem o bico. Gente, que coisa horrível! Ainda mostrando, né, esses detalhes dos animatrônicos que estariam ali disponíveis no Kickstarter pra galera ver. Tanto que também teria uma versão do Golden Fred, um negócio meio bizarro, mas já dá pra ver que tá bem parecido com o que a gente conheceu do FNAF 1. Agora vamos para Five Nights at Freddy's 2, que esse usuário acaba encontrando bastante coisa. A primeira coleção de fotos é um tanto quanto estranha. Tem justamente uma versão dourada do Toy Fred. Uma versão dourada do Toy Fred? Mas o Fred ele é tipo um Golden Fred, só que Toy Fred, entendi. Nossa, que lapa de cabeça, né, também, né? Pulando no jogador de um outro ângulo, o que, né, nós nunca vimos isso na época. Eu sei que teve até umas piadas falando dessas coisas de betas, ou de que a galera encontrou alguns animatrônicos secretos. Eu lembro de falarem de um Golden Toy Fred, e também lembro da próxima foto, que foi justamente essa que eu tô mostrando pra vocês. Meu Deus, o que é isso? Foto de um animatrônico, um negócio meio bizarro, roxo, jogado dentro do escritório. Nós sabemos que tivemos das maiores... Mas que bicho que era? Acho que é a maior piada que Five Nights at Freddy's já teve, que é o que a gente chama de hoax, ou também uma pegadinha, onde um cara acabou inventando que teria mais um outro animatrônico, que era... Mano! Jesus amado, que coisa horrível. Olha isso, ele é careca. É o Catnap. Para de ir da careca. O Purple Guy animatrônico. Do minigame que nós vimos do Save Them, tem justamente um cara de roxo vindo pra cima. E aí teria essa roupa jogada ali, mas é claro que dá pra ver claramente que é o Golden Fred só pintado de roxo e uma edição pra virar ali meio que o guarda. Mas, segundo o tal do Mr. Cheese, isso seria um evento raro dentro do FNAF 2. Ainda do lado teria justamente uma parte da Puppet, um negócio meio bizarro com a máscara quebrada, como se ela tivesse sendo toda... Nossa, a Puppet também, pra mim, ela salvou. Pra mim, ela salvou Five Nights at Freddy's 2, tá? A Puppet. Esses animatrônicos, eles são mais... Tem essa dificuldadezinha de ter que fazer alguma coisa enquanto você tá fazendo outra, tá ligado? Eles dão uma dificuldade do jogo, tá ligado? E a Puppet também é incrível, mano. E também uma outra referência que a galera fez muito na época, que é o Mike Kill All, que é uma parte do trailer do FNAF 2, onde tem justamente o Withered Bonnie ali todo quebrado e ferrado, e teria as frases Mike Kill
You All. Só que o que acontece que a galera fez? Na época, a galera inverteu a música do trailer do FNAF 2, colocou de trás pra frente, e aí acontece o efeito que a galera coloca uma legenda, e aí parece que tá dizendo aquilo mesmo. Que... Meu Deus! Essa também foi uma das coisas mais Jesus. malucas que rolou de teoria de FNAF 2 ali naquela época. Essa música Macabro, invertida. tá? Macabro. E aí isso seria algo raro de se ver na entrada do FNAF 2. É, igual os CDs da Xuxa. Nossa senhora. Provavelmente. Outra coisa que ele vai colocar também, que é bem interessante, são os animatrônicos consertados, principalmente a Mangle. O tal Mr. Cheese 11... Eu tô estranhando muito a Mangle. Tipo assim, como é que a Mangle... Por que a Mangle não tá toda zoada? Meu Deus, a Mangle, ela tá toda certinha, bonitinha. Meu Deus do céu, o que fizeram com a Mangle? A Mangle, eu prefiro a Mangle toda sem peça, estragada, lascada, fudida, xoxa capenga. Porque pra mim, a Mangle, assim, normal, ela tá muito estranha, cara. 47 relata o seguinte: eu estava vasculhando meus arquivos de FNAF 2 quando encontrei algo insano, uma versão corrigida da Mangle. Todo esse tempo pensei que a aparência quebrada era como deveria ser, mas aparentemente há uma versão anterior dele nos arquivos. Está totalmente intacto, sem fios soltos, sem partes aleatórias faltando. Parece normal, ou pelo menos mais como um animatrônico de verdade. Não faço ideia de por que Olha isso, olha que estranho. não deixá-lo assim no arquivo, mas definitivamente não é o que vemos no jogo. Muito legal, mas também um pouco perturbador. Por que esconder um Mangle perfeito? Me faz pensar se há mais desse personagem do que pensávamos. E o cara não feliz ainda em falar que tinha isso dentro dos arquivos do jogo, ele encontra uma versão de acesso antecipado do FNAF 2, onde teria os animatrônicos do FNAF 1, meio que parecido com as poses justamente que nós vimos dos Withereds que aparecem, né, os Withereds, Fred, Bonnie, Chica, Foxy. Ah, que legal! Olha, eles normais. Ou, na verdade, não. Tipo assim, legal, eles normais. Só que a versão deles toda lascada... Mano, como é que é o nome? Withered. Os Withereds, Fred, Bonnie, os macabrosão do 2. Cara, eles são... Mano, eu lembro que eles eram o que mais me dava medo, mano. Eles davam muito medo, mano. Como é que é o Withered os Withered... O Bonnie, ele não tem cara, não é? Ele não tem cara no 2, mano. Não, acho que eu prefiro muito mais as versões macabras. Era segurava na mão de Deus, bota a máscara, e é isso, não olhava, ficava assim, ó, olhando assim. Mano, eu acho que o que eu mais que tinha medo, macabrozão, era o Fred, mano. Eu morria de medo do Fred. Também até o Golden Fred da versão do FNAF 1, mas agora que nem vocês estão vendo no FNAF 2. Totalmente restaurados e Ah, mano, coitado. consertados, até a Chica com o cupcake aparece ali na hora. O que é, digamos, bem interessante, visto que nós sabemos que os Withereds animatronics acabam se transformando Ela vê tudo em 360. nos animatrônicos do FNAF 1. A Fazbear Entertainment acaba consertando eles para uma localização menor e descartando os Toy Animatronics que estavam completamente bugados, sendo que os Withereds vieram de uma outra localização, a Freddy Fazbear Pizza de 83. Ele ainda fez um outro post com outros animatrônicos como se fossem outros easter eggs que podem aparecer na noite. No caso, teria o Endo 02 entrando justamente no escritório. Mano, o bagulho é muito macabro. Cara, esse bicho... Mano, se tivesse esse bicho no FNAF 2, eu acho que eu nem teria... Mano, eu sou muito cagão, mano. Eu sou aquele cagão que gosta de jogar jogo de terror. Eu gosto de levar susto, eu gosto de coisa que me dá medo. Só que eu sou muito cagão, mano. Olha isso aqui, mano, tá maluco. Mas ele não faz nada. Tá só o osso. Realmente, tá só o osso esse aqui, viu? Sobrou foi nada. Não tem um arquivo de jumpscare dele. Outro também é uma Balloon Girl, que acaba bloqueando. Você está me dizendo que teria uma versão feminina daquele demônio? Gente, não. O Balloon Boy, ele já é um balão bosta, entendeu? Ele é um bosta. Agora imagina uma Balloon Girl, mano. Ventilação impedindo que os animatrônicos entrem na sala. E também um Golden Fred de pé, simplesmente olhando pra sua cara, talvez... Me caguei. Se esse cara levantasse, se esse cara tivesse em pé, pois eu também estaria indo embora. Eu levantaria e iria embora, entendeu? Ainda uma versão pra você pôr a máscara ali correndo e ele iria embora. Um negócio
bem interessante, pra falar a verdade, de como que foi feita essas coisas. Agora então, sem mais enrolações, vamos para o FNAF 3. A primeira coisa que ele postou é também a respeito de um negócio esquisito, um tal de Chrome Freddy. Esse bicho é muito esquisito porque também foi utilizado como um hoax, também na época do FNAF 3, onde o youtuber chamado Jimbot acabou criando como se fosse Ele é careca. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, parem de tirar a sobrancelha do Fred e o chapéuzinho dele. Ele fica muito feio, mano. Ele fica meio cabeçudo. Não, pelo amor de Deus. bicho meio estranho, uma skin meio esquisita, e você teria que seguir dezenas de passos ali diferentes para fazer com que o negócio viesse à tona, aparecesse esse Fred meio bizarro que tá até na thumbnail do vídeo dele. E aqui o Mr. Cheese mostra esse bicho aparecendo realmente no jogo. Outro post que ele acabou encontrando dos arquivos do FNAF 3 é justamente os Withered Toys, onde que nem nós vimos aquela caixa que estavam todos eles quebrados ali, sendo juntados talvez como uma peça de coisa antiga e vintage para fazer a decoração da Fazbear Frights. Agora tem uma versão com as fotos desses bichos completamente quebrados. Isso também veio a ser uma teoria por conta Que jossa é essa, mano? Que imagem é essa? Parece que foi uma imagem gerada por IA, mano. Coisa horrorosa. dos posts que até o próprio Scott Calton fez na época, da caixa que tava Peraí, então seriam uns Whiteheads toy? Ou, tipo assim, tá macabro? Tá. Porque ele é fofinho, né, na teoria. Agora, meu Deus, caraca. Que creepy, mano. todos esses bichos quebrados e de que talvez eles retornariam no FNAF 3. O Mr. Cheese 1147 fala que encontrou isso no drive do irmão dele, que também tá fazendo várias procuras a respeito dessas coisas antigas de Five Nights at Freddy's. Outro post que ele faz a respeito do FNAF 3 é que ele encontra algum conteúdo descartado. No caso, o post é o seguinte: a primeira imagem mostra Springtrap como um urso. Graças a Deus, ele não ficou desse jeito, porque ele tá muito feio. Parece que ele tá debochando, não parece? Que ele tá debochando a nossa cara? Estranhamente, o arquivo se chama Beer Trap Icon. Então não tenho certeza de quem é esse personagem, mas definitivamente não é o mesmo personagem que o Salvage. Salvage, pessoas, ele também fez um post a respeito deste animatrônico, que seria o Springtrap de verdade. Ao invés de uma roupa de coelho, uma roupa de urso. Não, o coelho ficou muito mais legal. Ainda bem que o Springtrap continuou como um coelhão, tá ligado? Springtrap sendo um coelho é muito mais macabro. Eu chegando da escola. Velho. Bom, pessoas, isso também tá fazendo referência até a trilogia dos livros, mostrando que o Homem de Roxo, na parte dos livros ali da trilogia, a roupa do Fredbear. Então, no caso, não seria o Springtrap, mas o Springbear, ou algo do tipo. Como se o Homem de Roxo tivesse ficado preso na roupa do Fredbear e não do Springbone. Voltando ao post que ele acabou encontrando, depois temos quem supostamente é Hook Trap. Fico imaginando quem está dentro disso e os trajes de Beer Trap. E depois temos Spring Snare, o que também é... Meu Deus, o que fizeram? Meu Deus, parece o cachorro do Toy Story. Ainda bem que ele não colocou esse animatronic no Five Nights at Freddy's, porque esse aqui tá parecendo o cachorro do Toy Story. Gente, o salsicha do Toy Story. Parece o Pluto do Mickey. estranho, já que não temos cachorros na franquia, não é? Por fim, há uma imagem de Phantom Bonnie. Fica imaginando qual mecânica foi planejada para ele. Legal. Agora vamos para tudo que o Mr. Cheese encontrou a respeito do FNAF 4. A primeira coisa... Eu odeio Five Nights at Freddy's 4. Não que eu não odeio porque, tipo, não gosto. Não, é porque eu tenho muito... Cara, o Five Nights at Freddy's 4 foi o único... Vocês têm noção que eu já zerei todos os FNAF, menos o 4? O 4 eu nunca zerei porque eu não consigo. Temos um negócio meio estranho, como se fosse o Nightmare Springbone, como se fosse um teaser escondido do site do Scott Games que teria sido deletado. E já puxando coisas pro Springbone, ele também trouxe uma foto vazada, onde o FNAF 4, na verdade, teria outro nome. Seria The Other Springlocks, e também seria o último capítulo da franquia de FNAF. Mas pra mim, a coisa mais impressionante que tem no perfil e que me fez fazer esse vídeo é o que ele acabou encontrando chamado Nightmare Golden Freddy. Olha o Nightmare Golden Freddy. Gente, não. Se tivesse o Nightmare Golden Freddy nesse jogo, mano, eu já não consigo zerar o jogo. Agora imagina se tivesse tentado, eu nunca teria tentado ter zerado isso aqui. Eu às 4 da manhã indo na cozinha, abrir a geladeira, comer alguma coisa.
os bichos. Novamente o Mr. Cheese fala que acabou encontrando nas coisas do irmão dele e teria uma Mano, tá maluco? versão não Nightmare Fredbear, mas sim Nightmare Golden Fred, mostrando que ele atacaria também o jogador ali na noite, Não. estaria até na cama, Não. na parte do closet. Não. Um negócio muito, muito bem feito Não. e muito da hora. E por fim, ele também acabou encontrando uma versão muito antecipada do FNAF 4, que teria uma versão de jumpscare do Nightmare Foxy, meio que parecida com a Eu acho que eu estou traumatizado. Eu tô real traumatizado. próprio jumpscare do Foxy, que vem pelo lado esquerdo e também só aparecendo do lado e gritando pro jogador. Diferente do Nightmare Foxy, que ficava dentro do closet, aqui ele só dá um gritinho e ir embora, pelo menos na versão mais antiga, entre aspas, do FNAF 4. E por fim, pessoas, vamos encerrar com um Sister Location, e tem algumas coisas bem interessantes, como principalmente Funtime Bonnie. Tô mostrando uma Que bonitinho. Eu achei bonitinho, achei fofinho o Funtime. Como é que é o Funtime? Como é que é o nome? Funtime Bonnie? foto, né, do Bonnie consertado pra vocês, até a cara dele mais perto da tela. E também que a Nossa gente senhora, que ele tá bravo, mano. Caraca. Pô, se ele era bonitinho. e a Spring Lock, que tá na noite 4 do Sister Location, que seria um rosto de um Bonnie, seria como se fosse um coelhinho. Isso aqui tá muito legal. Não, mas isso aqui ficou legal. Esse aqui tá bem mais legal. Nossa, o macabro tá. Parece, sabe aqueles jogos fangames de FNAF, tá ligado? Não parece que é de um fangame de FNAF. Ali, versão Funtime, onde até tá mostrando as mini-rinas que escalam na gente, Olha né? Ficam ali isso! trepando, essas filhas da mãe. Na noite 4 mais bizarra que tem, né? Que é a mais difícil do jogo, melhor dizendo. E aí nós estaríamos dentro de uma roupa de um outro Funtime Bonnie. Vou ler aqui o post pra vocês. Eu estava vasculhando um monte de arquivos de desenvolvimento de FNAF bem antigos que peguei de um arquivo de um fã, principalmente lixo e artes conceituais, builds quebradas, e acabei de encontrar algo incrível. Escondidos no fundo de uma pasta não utilizada chamada SL Assets Dev Night 4 Out, encontrei renderizações iniciais do traje com trava de mola, uma Spring Lock, da noite 4 do Sister Location. Aqui está a surpresa, não é uma tica. Todo mundo dizia que o formato era parecido com um bico, mas na verdade esses arquivos mostram um traje de coelho desgastado. É claramente uma versão inicial de um animatrônico de coelho, talvez pré-Spring Bonnie, ou algo completamente diferente. Mas o cara não para por aí e ele acabou encontrando uma coisa mais absurda ainda, a Funtime Puppet. Tô mostrando pra você. Funtime Puppet. Mano! Velho! Mentira que teria uma Funtime Puppet em Sister Location. Por que ele não colocou isso? Mano, que foda! Por que ele... Scott Calton, por que você não colocou ela no jogo? Mano, que foda! Aqui e vou ler o post dele. Ok, eu estava dando uma olhada neste arquivo de dump antigo do desenvolvimento de FNAF e a maioria eram apenas falas não utilizadas, recursos inacabados, e encontrei um negócio chamado FTBP Logs. A princípio pensei que não fosse nada, texturas corrompidas e um nome estranho, mas dentro havia clipes de áudio distorcidos de um modelo parcial de um animatrônico chamado Funtime Blood Puppet, o que ainda é mais estranho e que me lembrei de uma certa entrevista super antiga que Dalco fez com... Uau! Meu Deus! Que bizarro! Mano, imagina um jogo. Todos esses animatrônicos que a gente viu até agora. Que não foram pra versão final dos Five Nights, né? Imagina um jogo. Todos os animatrônicos descartados do FNAF. Scott Calton, onde Scott brincava sobre um personagem chamado Funtime Blood Puppet para uma atualização de Five Nights at Freddy's World, o Update 2. Na verdade, corrigindo até o post, pelo que eu me lembro, era uma piada na parte ainda da entrevista de 2018, chamado do Update 3 de FNAF World, onde seria Funtime Blood Puppet. Tô mostrando até o rostinho que a galera criou, basicamente ali, que teria um novo update do FNAF World. Jesus. Eu ainda creio, cada dia que passa, que o Scott vai voltar com esse jogo, e que isso ainda tinha vindo numa parte das strings de caridade do Scott Calton com o Dalco. Mas, na verdade, nunca teve esse update, foi só mais uma piada que a galera acabou criando, de várias outras piadas e coisas bizarras que já teve. Bom, pessoas, eu vou ter que tirar toda essa magia, coisa doida que a gente acabou vendo,
vendo, o MrCheese1147, na verdade, ele é um artista 3D, ou pelo menos Era tudo mentira. Tudo que a gente viu no vídeo até agora era mentira. Nenhum daqueles personagens não tava nem na beta do FNAF. Cara, como assim? Mano, eu tava acreditando que isso aqui era versões antigas do DCC Location Alpha. Mano, tava todo mundo aqui acreditando, cara. coisas bizarras que já teve em Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, eu vou ter que tirar toda essa magia, coisa doida que a gente acabou vendo. O MrCheese1147, na verdade, ele é um artista 3D, ou pelo menos um cara que manja muito de arte e faz um negócio muito bem feito. Ele acabou criando esse perfil de coisas que ele acabou encontrando no passado, mas é mais um negócio meio de arte, um negócio meio da hora de pensar de como seria a possibilidade de alguns animatrônicos de coisas antigas se fossem realmente sido feitas naquela época. Muitas das teorias e coisas interessantes que a galera acabou acreditando ao longo dos anos, meio que ele tá recriando isso no perfil dele. Eu achei a ideia muito boa, cara, parabéns pelo projeto. E vão lá, pessoas, no perfil dele, eu vou deixar na descrição pra vocês irem lá. Tanto que até Ele outra enganou coisa todo interessante mundo. no post dele que eu vi, que tem os Draw Kill Animatronics, que também ficaram bem populares numa época de FNAF, e a galera até chutava que era realmente um modelo canônico, ou seja, realmente fazia parte de FNAF, mas na verdade eu acho que era de uma série Era antiga tudo de FNAF, mentira. que Era até tudo o mentira. Soulzones fez vídeo na época do filme, entre aspas, de Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos viravam essa versão Draw Kill, que eu lembro desse filme, e era um negócio bem doido, a galera até acreditou que isso realmente era canônico. Enfim, é um projeto de arte, então não levem nada a sério, tanto que... Não gostei. Vocês já perceberam que tem ali um padrãozinho, né? Pegando várias piadas e coisas antigas que aconteceram em FNAF, e ele acabou recriando isso, né? Numa versão como se fosse algo parecido ao que se tivesse feito na época, que o Scott Calton tivesse levado a sério. Agora falando um pouco, que eu lembro na época que a galera zoava e falava que tinha um Golden Fred verde. Eu até vi na página de piadas de FNAF lá que tinha o Emerald Fred. Tô postando a foto aí. Eu acho que eu vou fazer um vídeo com todas essas coisas meio bizarras que a galera criou na época. E muita gente acabou acreditando que tinha realmente esses animatrônicos, mas era tudo fan-made, era uma fanfic do caramba. Mas olha, o projeto do MrCheese é muito legal. Vão lá justamente ver o trabalho dele, é muito da hora e muito bacana. Espero que vocês tenham gostado de toda essa coisa interessante, né, a gente vendo aqui. E também vão lá dar uma força pra ele, que eu tenho certeza que vocês vão ver um material bem da hora de qualidade. Mas novamente, levem sempre como um trabalho artístico, um negócio legal. Não gostei. Não levem nada a sério, como se fosse realmente canônico, Não gostei. pelo amor de Deus. Não gostei. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixa o gostei, se inscreva, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Cara, ele enganou todo mundo. Ele enganou todo mundo. A gente achando que isso aqui era real. Era tudo foi feito por um cara que manja fazer essas coisas. E esse cara, de verdade, ele é muito talentoso, mano. Price claramente decepcionado. Mas é isso, gente.